Elizabeth já falou assim. Começou já, tá? Graça e paz, vamos chegando aqui, vai começar a nossa live. Vamos ver quem está online conosco. Vamos aguardar um pouquinho para o pessoal entrar. Oi, Edson entrou, Milena. Vamos criar expectativa para essa live de hoje, queridos, porque temos uma convidada muito especial, que é a Ágata, que é a vice-diretora do Rema. Vai convidando aí seus amigos, chamando aí, ó, para todo mundo ver essa live. Se você tiver oportunidade, vai colocando no aviãozinho para avisar todos os seus amigos, para poder convidar, para que a gente possa ter uma noite gloriosa. E esse tema vai ser edificante para todas nós. A gente vai falar todos os aspectos a respeito de honra. E a gente está com muita expectativa no coração de receber essa convidada, que ela é muito especial para nós, que é a Ágata. Então não esquece, vai colocando no aviãozinho, mais gente chegando, Suzana, Matheus, Pastor Leonardo, Mariane, vai entrando, vai colocando para os seus amigos. Aleluia. Dá o seu joinha aí, acena para todos os seus amigos, para poder já a gente está iniciando a nossa live para que tenha mais amigos e mais pessoas curtindo, porque nós precisamos propagar o Evangelho e a internet tem sido uma bênção para isso, amém? Glória a Deus. Fico muito feliz de estar aqui com a minha igreja, de estar aqui com a minha equipe. Quero honrar também as pessoas que sempre me ajudam, os nossos pastores. Isso, todo mundo chegando. Vamos ter uma live maravilhosa. Pastor Márcio entrando. Vai avisando a todos os seus amigos, querido, para ninguém ficar de fora dessa live. Já eu vou estar chamando aqui a vice-diretora do Rema, a Ágata Damascena, e vamos glorificar o nome do Senhor, amém? Deixa o seu coraçãozinho para que eu possa ver. Tá subindo mais coraçãozinho, mais uma pessoa entrou. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos iniciar essa live falando sobre honra e queremos honrar uma convidada muito especial, que é a vice-diretora. Vou chamar ela aqui. Vou chamar a Ágata, deixa eu ver se ela já está online. Ela não tá não. Não, ela tem que entrar. Ainda não. Eu coloco cancelar. Aham. Vou aguardar mais um pouquinho, que a Ágata ainda não está online. Isso, estamos com 10 pessoas. Oi? Aqui, coloca lá. Aleluia, glória a Deus. Mais gente entrando, vai convidando seus amigos, queridos. Vamos ter uma live maravilhosa, amém? Vamos honrar o Senhor, vamos louvar Ele nessa noite. Vamos glorificar o nome do Senhor, honrar Ele com a nossa vida, não somente com palavras, mas com atitudes. Eu estou vendo aqui, a nossa vice-diretora ainda não está online, ela está com alguns problemas na conexão. Vamos estar orando para que ela possa entrar e já dar início a tudo aquilo que o Senhor preparou no coração dela, queridos. Esteja em oração, porque da onde ela está com problema de conexão, mas nós vamos crer e declarar que em nome de Jesus toda conexão será estabelecida para a honra e glória do Senhor, e nada vai ser impedimento para que a gente possa falar do nome do Senhor essa noite, amém? Aleluia. Coloca aqui para ela, por favor, que a gente está em oração. Isso aí. Vamos estar orando. Ô Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós cremos que o Teu poder em manifestação não vai haver impedimento, Senhor, para que a gente possa propagar o Seu Evangelho, para que a gente possa falar da Sua palavra, que a gente possa honrar o Senhor com as nossas vidas nessa noite, Pai, estabelecendo conexão direta, Senhor, da onde a vice-diretora está, da onde a Ágata está nesse momento, Pai, que ela possa ter uma conexão segura, Pai, para que ela possa se conectar com a nossa igreja, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, porque vamos aguardar, Pai, as suas instruções, Pai. No nome de Jesus nós cremos, Pai, numa noite poderosa, Pai, numa noite gloriosa, Senhor. Aleluia. Você pode dar um amém? Você pode dar um joinha?
Em nome de Jesus vai dar tudo certo, porque nós cremos nesse poder. Amém? Todo impedimento caindo. Aqui a nossa pastora Jurema falando. Nós cremos nesse impedimento sendo derrubado agora. Amém? Aleluia. Deixa eu ver se ela já está online. Só mais um minutinho. Aleluia. Glória a Deus. Ainda não. Ô Pai. Enquanto a nossa vice-diretora vai chegando, eu vou falar um pouquinho a respeito de honra para vocês então. Eu li algumas coisas a respeito de honra. O que seria honra? É ter consideração. Honrar uma pessoa é você ter consideração por ela. E nessa noite a gente vai falar sobre isso. A gente vai demonstrar a honra através de palavras, através de atitudes, através de você dar valor. Exatamente, você dá valor que é precioso. Honrar em primeiro lugar o Senhor, Jesus Cristo que morreu naquela cruz, mas que a gente possa também honrar os nossos líderes, o nosso pai, a nossa mãe. Vamos falar de honra, queridos. E é uma honra ter você aqui, porque você separou um tempo para poder estar conosco, conectado, honrando ao Senhor. Então a honra é nossa de ter você aqui na nossa live. Eu quero deixar um abraço para todos que estão aqui. Quero agradecer, temos aqui uma pessoa lá de longe, nosso querido Samuel está nos acompanhando, um grande abraço para Samuel e Kaline. Oh, muito bom ter você com a gente, conectado, amém? E isso é ser honra, é valorizar o que é precioso. A palavra do Senhor é preciosa e ela não volta vazia, queridos. Em nome de Jesus, eu creio num povo que honra o Senhor em primeiro lugar. Eu creio num povo que não volta atrás, mas eu creio num povo fervoroso. Eu creio num povo dentro de outro povo, assim como foi ministrado aqui, honrando o Senhor em todo o tempo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu queria deixar um versículo que está em Mateus 15:8, que diz assim: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Jesus falando isso, ele estava questionando os seus discípulos a respeito que eles não queriam lavar as mãos antes de comer. Mas, querido, saiba de uma coisa. Primeiro a gente precisa honrar o Senhor com o nosso coração, porque a honra não é só de lábios. Amém? Porque o que vem da nossa boca sai do nosso coração. E Jesus falando que isso que contamina o homem. Não comer sem lavar as mãos. Se a gente for ver esse versículo lá de Mateus, fala grandes coisas sobre honra. Porque Jesus está falando, não honra-me só com a boca, mas que você possa honrar o Senhor Jesus com o seu coração. Nessa noite, estamos aqui conectados com Ele, honrando o Senhor em primeiro lugar, porque a Ele a honra, a Ele a toda a glória. Nós cremos dessa forma, queridos. Em nome de Jesus, a honra será para o Senhor nessa noite. Não para mim, não para a igreja, mas que o Senhor possa ser o centro das nossas atenções nessa noite. E nós não vamos deixar de estar conectados com Ele. Amém? Eu vou estar aqui vendo se a nossa vice-diretora já entrou, só mais um instantinho. Aleluia. Ah, já tá aqui. Aqui a Agatha chegando. Aleluia. Oi. Oh, glória a Deus. Tudo bem? Deu certo. Graças a Deus. Glória a Deus. Estávamos aqui orando e sabíamos que em nome de Jesus não ia dar nada errado. Amém. Eu também aqui. Você conosco nessa noite. A honra é muito nossa. Que isso, eu que digo. Não tem nem o que falar. Muito obrigada pelo convite. A internet foi completamente demoníaco aqui, que aconteceu agora, e deu pra perceber, né? Porque eu fiz uma live agora há pouco, há umas horas atrás, e a internet estava tranquila. Quando deu 6 horas, ela caiu. 6 horas. Mas estávamos aqui orando e sabemos que tudo ia dar certo, em nome de Jesus. E deu, é isso mesmo. Ela vai continuar boa até o final. Até o final, porque temos um tema muito bom para falar sobre hoje, que é honrar o Senhor, honrar a sua palavra. E eu queria só estar fazendo algumas apresentações, eu não sei se todos já conhecem, né? Aqui nós somos o Ministério da Assembleia dos Adoradores, juntamente com o pastor Márcio e a sua esposa Denise. Temos o nosso pastor Leonardo, pastora Jurema, e temos também o pastor Edson, que é líder dos jovens junto comigo.
Eu quero saber onde estão esses jovens. Estão por aí os meus jovens? Quero só ver se vão dar um joinha para mim. Ó, tem gente aqui lá do Rema também. Tem gente do Rema. Que bom é ter todos vocês. A gente agradece por causa da honra, né? É uma honra ter todos vocês aqui conosco. E agora você querendo se apresentar, pode ficar à vontade. Bom, então, eu não sei nem me apresentar, né, também assim, mas, enfim, eu faço parte aqui do Verbo da Vida já há alguns anos, uns 4 anos, 3 anos para 4 anos, ou 4 para 5, não me lembro muito bem, mas é por volta de 4 anos que eu faço parte aqui do Verbo da Vida, aqui em Pedra de Guaratiba, com o pastor Edmilson. Eu sei que a igreja de vocês tem um grande link, né, com o Verbo da Pedra aqui, e a gente com vocês. E é uma honra mesmo poder fazer parte disso daqui, poder trazer uma palavra para o coração de vocês e para o meu coração também. No Rema, eu sirvo no Rema também, né? Tem algumas pessoas aqui que já fizeram o Rema, outras que estão fazendo, que estão até falando aqui. E eu faço parte aqui do grupo da diretoria do Rema Pedra de Guaratiba. Eu sirvo na função de vice-diretora e é uma honra também servir aqui no Rema e também para essas pessoas que estão entrando aqui, que são os nossos alunos, que a gente está cheio de saudade. Sejam todos bem-vindos, a gente está com saudade demais. Em breve a gente vai estar junto novamente. Glória a Deus. A gente também está com muita saudade. A gente vai estar reabrindo a nossa igreja agora no domingo, né, com algumas condições. Ai, que maravilha. Claro. Mas assim, estamos com muita saudade do povo de Deus, né? Glória a Deus por isso. E assim, para a gente não perder mais tempo e focar no nosso tema, porque uma hora passa muito rápido, eu queria que você abordasse o aspecto de honra, porque esse assunto é realmente bem vasto, né? Mas que a gente pudesse estar recebendo da parte do Senhor através da sua vida. Amém, amém. Eu creio que essa noite, né, foi algo preparado por Deus. Eu sei que o convite inicial era presencialmente, mas eu estava orando hoje mais cedo e falando que o Senhor sabia de como estaríamos hoje, até porque Ele já viveu esse dia. Então eu creio que, apesar de não ser como nós esperávamos, ainda assim a palavra vai ser ministrada, graças a Deus, para essa ferramenta, né, do Instagram, que pessoas conseguem receber a palavra mesmo que virtualmente. E eu tinha entrado um momento, né, quando a minha internet ainda estava boa, e eu estava ouvindo que você estava falando sobre honrar a Deus não só com os nossos lábios. Era esse versículo que você leu? É que eu só peguei uma partezinha e logo saí. Gente, então, isso daí... Você leu Isaías, né? Mateus 15:8. Mateus, porque Mateus repete a profecia. Mas eu tenho esse versículo aqui, por isso que eu achei muito interessante. Eu queria até assistir o que você falou, não consegui ver. Mas um dos versículos que Deus colocou no meu coração foi esse, mas no caso descrito em Isaías. E para começar aqui, vocês colocaram esse tema, aspectos da honra, e realmente é um tema que é completamente vasto. Você pode falar sobre honra a Deus, pode falar sobre honra a familiares, a pai, a mãe, a autoridades governamentais, a autoridades religiosas, seu pastor, seu líder. Há pessoas que estão com você no mesmo nível, entre aspas, seus irmãos, e pessoas que são subordinadas a você. Então, assim, é um tema que você pode falar sobre várias coisas, mas enquanto eu estava orando e buscando em Deus o que Ele queria que eu falasse, já que é algo que envolve tanta coisa, foi muito claro como Ele começou a ministrar ao meu coração o tema de honrar a Deus, como você mesmo já estava falando aí, né? E a gente nem falou nada sobre isso, nem conversamos sobre. Eu te deixei bem livre, porque o Espírito Santo, ele é lindo, né? Não precisava eu nem te falar, mas assim, eu também orando em casa, estudando a respeito desse tema. E aí o Senhor vai colocando no nosso coração. E é uma conexão divina, né? Porque o Espírito Santo é lindo. Isso mesmo, Ele confirma no meu coração, confirma no seu, aquilo que Ele quer passar aqui pra gente. E eu abro o meu coração para a pregação da palavra de Deus, que vocês que estejam aí me ouvindo também abram, você também, porque a gente está aqui para ouvir do Senhor, né? Não é porque eu estou falando, porque vai ser eu falando, mas eu creio que é o Senhor através de mim. E Ele começou a ministrar no meu coração exatamente esse versículo de Isaías 29:13. Eu vou ler aqui, se vocês quiserem me acompanhar, está em Isaías 29:13, diz assim: o Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem que maquinalmente aprendeu. Eu fui pesquisar a palavra honra, né, o que significa e quais vezes, na verdade, muitas vezes ela é usada na palavra, mas eu fui pesquisar mesmo
em alguns versículos o significado da palavra e também no dicionário comum. E eu coloquei assim, anotei aqui: manifestação de apreço, de adoração, de reverência, de temor, de admiração, de respeito e de amor por alguém. E no caso, toda vez que a gente for falar sobre honra, a gente está falando aqui, então, sobre Deus, a manifestação do nosso apreço, da nossa adoração, da nossa reverência ao Senhor. E tem uma palavra que eu gosto muito, que é temor, de temor ao Senhor. E, infelizmente, na Igreja de Cristo num todo, né, as pessoas perderam um pouco disso. Elas amam ao Senhor, como está aqui, em Isaías 29:13, parece que é pra gente, é tão real hoje no nosso meio. Não só real naquela época, mas também está sendo real hoje. A gente vê pessoas, ou até mesmo já tivemos em um nível onde a gente adorava ao Senhor, a gente amava ao Senhor, mas da boca para fora. O nosso coração, ele não estava conectado. O nosso coração, ele estava longe, porque enquanto a gente fala de Deus, conversa sobre Deus, fala dele para outras pessoas, mas o nosso coração completamente longe, a ponto de alguma instrução que Deus nos deu, a gente simplesmente diz: não, não quero fazer isso agora. Ou então, não, isso é da minha cabeça. Não, eu prefiro não andar no amor, eu prefiro andar na carne nesse momento. Então, a honra ao Senhor, não, ou a honra a qualquer outra pessoa, mas principalmente ao Senhor, ela não deve partir da nossa boca para fora, porque isso é hipocrisia, né? Deve partir do nosso coração, das nossas atitudes. E aqui, Deus estava falando, Isaías ele escreveu aqui sobre isso, e eu me lembro muito, eu até coloquei aqui, né? 2 exemplos de pessoas que honraram a Deus e pessoas que não honraram. Eu coloquei 2 exemplos, um no Novo Testamento e um no Velho Testamento, justamente para que aquele povo que fala assim: ah, mas isso é Velho Testamento, não serve para mim? Aí eu botei o Novo também, para confirmar que isso é um princípio. E tá lá em Êxodo, né? Conta um pouco a história de Moisés e a saída do povo de Israel. Aí eu queria que vocês pensassem comigo. Imagina, Deus estava lá, ele escolheu Moisés, né, para ser o libertador do povo, o libertador aonde Deus iria agir em liberdade para o povo que estava preso há não sei quantos anos, há 400 anos, se eu não me engano. E ele escolheu Moisés passou por todo aquele processo que a gente sabe, ele foi ao faraó e tudo mais, enfim, aconteceu a libertação. Eles estavam no deserto, rumo à terra prometida. E aí, depois de tanta coisa que Deus já estava fazendo para aqueles homens, para o povo judeu, né, para os israelitas, ainda assim os homens, as mulheres, eles continuavam em murmuração. Deus, ele abriu o mar. Depois de abrir o Mar Vermelho e matar os soldados, depois de 3 dias, eles estavam reclamando porque eles estavam com sede. 3 dias, eles viram a grande maravilha, que nem eu nem você, acredito que ninguém aqui viu algum mar se abrindo alguma vez. Eles viram Deus fazendo isso, eles viram Deus livrando eles das mãos do Egito, do faraó. Eles viram todas as pragas acontecendo, eles viram várias coisas que Deus fez. E passaram-se alguns dias, eles já estavam murmurando novamente. A ponto de dizer: era mais fácil termos morrido lá do que morrer aqui. Era mais fácil a gente ter ficado lá, trabalhando igual não sei o quê, melhor do que morrer aqui nesse lugar. Então, Moisés, fala aí com Deus, dá o seu jeito, porque se fosse por mim, eu fico pensando neles, né? Se fosse por mim, eu nem teria saído de lá. Pelo menos lá eu tinha água. Só água, né, que eles deveriam ter, porque eles eram os escravos. Então, eu fico pensando nisso tudo, e isso é uma demonstração de um povo que consegue ver o que Deus faz, consegue ver as maravilhas dele, mas ainda assim o seu coração está distante de Deus. Talvez honra com os lábios, talvez fala da boca para fora, mas o seu coração, ele fica distante de quem é o Senhor. Eles não amam a presença de Deus, mas amam aquilo que Deus pode fazer. E Moisés é um exemplo do que é honrar a Deus. O povo de Israel aqui nesse exemplo é um exemplo de como o povo conhecia a Deus, de ver as coisas que ele fazia, mas ainda assim não honrava. E Moisés era uma pessoa que a gente precisa se inspirar, que ele realmente honrava a Deus. Tem um versículo que está em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 24, diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava o galardão. Esse versículo 26, na versão NVI, diz assim:
Por amor de Cristo, ele considerou a sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. E eu fico pensando nessa situação porque, assim, a gente imagina o povo de Israel sofrendo, mas vamos pensar agora em Moisés. Ele nasceu num lugar, na verdade, primeiro ele nasceu naquele momento onde estava acontecendo toda aquela situação, a gente sabe, ele chegou até a filha de Faraó, então ele cresceu dentro de um lugar, dentro de um palácio. Ele tinha tudo que ele precisava, e tudo que ele nem precisava ele tinha também. Ele tinha abundância de todas as coisas, não faltava comida, não faltava um conforto de lugar, de cama para dormir, não tinha nada que faltava para Moisés. Ele era o cara do Egito. E aí chega um momento que Deus ele começa a colocar no coração de Moisés a respeito da libertação do povo. E ele se vê agora num lugar onde não tinha nada que ele tinha lá no Egito. Ele foi para o deserto, ele não tinha absolutamente nada do que ele tinha, que ele vivia tendo no palácio. Sendo que ele, por mais que ele visse a diferença, lá eu tinha isso. Ele era a única pessoa que ele podia reclamar, entre aspas, e falar, eu preferia ter ficado lá do que morrer aqui. Porque lá eu era filho da princesa. Lá eu era uma pessoa que era muito respeitado. Eu não tinha nada em falta. Eu não tinha que ficar num deserto. Ele poderia falar isso, mas ele não falava. E por que ele não falava? Porque ele honrava a Deus. Ele tinha temor no seu coração a Deus. A ponto desse versículo em Hebreus, o autor de Hebreus fala, ele preferiu considerar a sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Então, por mais que ele tivesse todos os tesouros, ele ainda preferiu ir para um lugar onde Deus falou para ele ir, porque era onde a presença de Deus iria o acompanhar. É tanto que em Êxodo, no capítulo 33, no versículo 1, eu posso ir falando? Você quer falar alguma coisa? Não, pode dar continuidade. Tá. Em Êxodo fala assim, olha que incrível que fala aqui. Disse o Senhor a Moisés. Aqui nesse momento, antes de eu ler, eu vou só contextualizar. Esse momento aqui já era um momento que já tinha acontecido várias coisas, já tinha caído maná do céu, já tinha vindo as cordonizes para que eles se alimentassem de carne, tinha a presença de Deus como uma nuvem num sol quente, a presença de Deus como fogo à noite para aquecer. Então, assim, estava tudo acontecendo, estava uma maravilha. E aí, disse o Senhor a Moisés, diz assim, vai e sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito do qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência darei. Enviarei o anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel, e eu não subirei no meio de ti. Porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Então, aqui, eu vou ler o versículo 15 já, mas até aqui, foi do versículo 1 até o 3, agora eu vou passar para o 15, mas até aqui era Deus oferecendo, olha, vai, eu estou tirando todo o povo que é contra vocês, eu estou limpando a terra mana leite e mel, eu vou enviar um anjo à frente de vocês, e Deus estava propondo isso para Moisés. Mas lá no versículo 15, Moisés ele responde de um jeito que me choca e deve nos chocar, a ponto da gente olhar para isso e nos inspirar a viver como Moisés viveu. Ele diz assim, então lhe disse Moisés, no versículo 15, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Moisés, ele olhava para a terra prometida e ele não via que a terra prometida era o galardão dele. A terra prometida era apenas um bônus. Mas o que era, de fato, importante na vida de Moisés era a presença de Deus. A ponto dele olhar para toda a proposta de Deus, Deus falando, uau, vai, olha, eu estou tirando isso, estou tirando aquilo, vai para uma terra que mana leite e mel, você vai ser acompanhado por um anjo, vai dar tudo certo, mas eu não vou com você. E aí Moisés olha para aquela proposta que é maravilhosa, mas ele fala assim, não, eu prefiro não aceitar. Eu prefiro aceitar ficar com você. Se é para eu morrer no deserto, que eu morra com você. Entende que não é que Deus queira que Moisés ficasse numa situação ruim ou passasse pelo deserto a vida toda. Enfim, assim como ele também não quer que seja assim comigo e com você. Mas o que é importante aqui nesse princípio é que Moisés honrava ao Senhor. Moisés temia ao Senhor, a ponto dele considerar a presença do Senhor mais importante do que aquilo que o próprio Senhor podia fazer. Mas o povo de Israel era ao contrário. Eles olhavam para aquilo que o Senhor podia fazer e eles ficavam com aquilo, como se fosse tudo. Sendo que eles perdiam o principal, o Deus dos presentes. Eles perdiam
o relacionamento com o Senhor, eles perdiam o relacionamento com Deus. Então, era completamente ao contrário. Enquanto o olho do povo estava naquilo que Deus podia fazer, o olho de Moisés estava naquilo onde... Não, enquanto o olho do povo estava naquilo onde Deus, o que Deus podia fazer, realizar, abrir mar, trazer cordonizes para se alimentar, sair a água da rocha. Enquanto o olho do povo estava nisso, o olho de Moisés estava em quem Deus era e não naquilo que ele podia fazer apenas. Aquilo que Deus pode fazer apenas por mim, por você, é apenas algo que ele pode fazer, e não desmerecendo isso, porque são maravilhas, são milagres, são coisas que jamais poderíamos provar se não fosse Deus. Mas os nossos olhos não têm que estar no que Deus pode fazer. Os nossos olhos precisam estar em quem Deus é, na presença dele, porque é o que mais importa. Se o mundo estiver caindo lá fora, como de fato agora está, né? O mundo passando por uma situação absurda, a gente nunca viveu isso antes, mas se os nossos olhos estiverem nas coisas, a gente vai ficar igual o povo de Israel, falando, meu Deus, eu preferia ter morrido. Então, talvez uns anos atrás que eu não passaria por isso. Agora, se os nossos olhos estão na presença de Deus, em desfrutar de quem Ele desfrutar da amizade, da companhia diária de Deus em nós, através da pessoa do Espírito Santo, a nossa vida muda completamente, porque a gente não vive mais em paz por conta do mundo estar em paz. A gente não vive mais em alegria porque o mundo está em alegria. Mas a gente vive completamente satisfeito, porque a gente olha para dentro e não para fora. Entende? Então eu quis primeiro começar com esse exemplo aqui de Moisés, e inclusive eu só vou falar mais uma coisa para depois eu passar para outro exemplo do Novo Testamento. Tem uma parte aqui que eu acho incrível, que fala assim, em Salmos, no capítulo 103, no versículo 7, diz assim, Deus revelou os seus planos, a sua vontade e os seus caminhos de retidão e justiça a Moisés. Então, Deus revelou os seus planos, a sua vontade e os seus caminhos a Moisés. E o povo, o que Deus revelou? E deixou que o povo de Israel visse os seus feitos poderosos. Eu amo esse versículo aqui. Parece que é tipo assim, tá tudo bem, Deus revelou para Moisés e o povo viu os feitos. Mas se a gente analisar de uma forma mais profunda esse versículo, a gente vê que o coração de Deus foi aberto para Moisés. Agora, para o povo, eles só conseguiram ver o que as suas mãos podiam fazer. Será que nós, como filhos e filhas do Senhor, a gente quer apenas se deparar com aquilo que Deus pode fazer? Ou a gente quer passar para um nível mais profundo de reconhecer e conhecer o coração de Deus? A ponto de ele abrir, como abriu para Moisés, a revelar os seus planos, os seus caminhos, a sua vontade. A gente tá... Eu mesma, né, já passei por um período onde era um nível muito inicial e superficial de relacionamento com Deus. Eu via aquilo que ele podia fazer, eu provava daquilo que ele podia fazer, mas não era algo com substância, sabe? Não era algo enraizado no coração de Deus. E qual que é a diferença disso tudo? É a honra ao Senhor. É você honrar Ele com o seu coração. É você olhar para Ele e não olhar para suas mãos, para o que Ele pode fazer, mas olhar para o seu coração e provar de uma companhia, de uma amizade com Deus. No versículo, lá voltando em Êxodo, né? Eu estou só pincelando algumas coisas aqui. Eu sei que estou falando um pouco rápido a respeito dos versículos, não estou nem dando espaço para abrir, mas é porque realmente o tempo é muito curto aqui, né? É verdade. Então, qualquer coisa... vai virar 2 lives, senão vai virar 2, não uma. E daqui a pouco, qualquer coisa depois eu posso passar esses versículos para vocês e depois você passa para o pessoal que está assistindo a gente, tá bom? Em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 18, diz assim... também é uma outra demonstração que o povo via só o que Deus podia fazer, enquanto Moisés não. Moisés desfrutava de quem Deus era. E diz assim, todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés, fala-nos você e a gente vai te ouvir. Porém, não fale Deus conosco para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor, ou seja, a sua honra, esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe e em pé, enquanto Moisés estava perto, onde a nuvem escura de Deus estava. Então, esse versículo aqui... Oi? Ele não tinha medo, né? Enquanto o povo estava com justamente. medo.
Isso, e aqui era exatamente um outro versículo que demonstra o quanto que o povo de Israel, ele só ficava com aquilo que Deus fazia. Eu li um livro, e inclusive eu quero até indicar aqui, eu não estou com um livro físico aqui, mas eu tenho ele no meu tablet, eu vou colocar aqui a página, a capa do livro para indicar. Peraí, deixa eu voltar aqui rapidinho, para mostrar, esse livro aqui, olha, que é o meu melhor livro da minha vida. É O Temor do Senhor, não sei se dá para ver, do John Bevere. Tá, eu acho que tá ao contrário, né? Mas dá para entender. O Temor do Senhor, do John Bevere. É o meu livro favorito, assim. Eu não sei nem quantas vezes eu já li esse livro. E tem um momento que ele tá falando sobre isso, e ele diz assim no livro: Israel, o povo de Israel, só percebia o caráter de Deus na medida em que ele era demonstrado no mundo natural. Então, esse versículo ele diz exatamente isso. E o povo de Israel não conhecia Deus. Conhecia o caráter de Deus pelo que ele fazia no mundo natural. Mas aquilo que ele fazia no mundo natural, às vezes dava medo. Então, eles logo pensavam, Deus é ruim. Porque eles olhavam para os trovões, olhavam para os relâmpagos, olhavam para o monte, isso tudo acontecendo, a terra tremendo. E eles viam, meu Deus, Deus é alguém tão poderoso que eu não posso nem chegar perto, senão eu morro. Enquanto Moisés, ele conhecia o coração de Deus. E como eu estou dizendo, e eu vou repetir, qual que era a diferença? Era a honra, era a reverência que Moisés tinha em relação a Deus, em relação à pessoa de Deus. Enquanto o povo de Israel não tinha essa honra, não tinha essa reverência. Eles honravam com os lábios, mas o coração mesmo estava distante do Senhor. E por isso não conheciam o caráter de Deus. Eu falei que eu ia falar do Novo Testamento, mas eu queria falar mais um sobre o Velho Testamento que me veio aqui no meu coração agora. É o exemplo de Abraão. Abraão, se a gente for perceber, naquele momento lá que depois que ele tem Isaac, né? Ele tem o filho Isaac. Isaac era uma promessa que demorou anos para ser cumprido e foi cumprido. Isaac nasceu milagrosamente de uma forma que homem nenhum podia realizar. Era só algo que Deus mesmo podia realizar. E aí chega um momento que Abraão, ele ouve Deus falando assim, Abraão, vai lá para o Monte Moriá e sacrifique o seu filho. Eu fico pensando, meu Deus do céu, não era uma coisinha, não era um filho. Eu não tenho filho ainda, não sei se você tem. Você tem filho? Tenho. Então, uma menina de 16 anos. Então, eu não tenho ainda essa compreensão total do amor maternal, mas eu sinto o amor maternal da minha mãe e eu ouço muitas mães e pais dizendo que os filhos é a melhor parte, né? É tudo, não tem nem como... Completo casamento, né? A não família tem nem... forma. Isso mesmo. E não tem nem como definir o amor de um pai ou de uma mãe. Então, se fosse apenas um filho, ainda assim seria muito difícil, mas era um filho que foi gerado através de uma promessa para Abraão. E aí Abraão escuta aquilo, e aí você pode pensar, Abraão com certeza, depois que ele conseguiu o que ele queria de Deus, ele não fez mais o que Deus queria. Porque Abraão já tinha Isaac. Para que ele iria matar Isaac? Para que ele iria sacrificar Isaac? Então ele podia muito bem falar que ele não queria, que ele não iria, sendo que o versículo, eu vou até abrir aqui, deixa eu ver aqui. O versículo que Deus fala com Abraão, logo em seguida, é Gênesis 22. Eu só vou ter que achar o versículo aqui, Gênesis 22. Se vocês que estão aí me assistindo estão com a Bíblia, aproveitem para abrir, que esse é o momento. Gênesis 22. Agora dá para aguardar um pouquinho, né? Que as outras eu estava indo muito rápido. Gênesis 22. Aqui, lembrei. Lembrei não, achei. No versículo 3. Depois que Abraão ouviu isso de Deus, né? Eu vou ler do versículo 1. Diz assim, Gênesis 22, 1. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. E lhe disse, Abraão, e esse lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. No versículo 3, essa é a resposta de Abraão. Presta atenção, gente. Ele diz assim, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Olha que coisa incrível isso. Eu vejo isso e eu fico, meu Deus do céu, eu quero ser como Abraão, porque é o que eu estou falando, não era só um filho, era a promessa de Deus na vida de Abraão. Abraão escuta aquilo e ele não negocia nada com Deus, ele não fala, Deus, não, é o meu filho. Deus, você tem certeza do que você está falando?
Não, você não está entendendo. Isaac não nasceu de uma forma natural, foi você que me deu. Agora você está dizendo para eu sacrificar para o Senhor? Será que você tem certeza? É Deus mesmo que está falando comigo? Será que não é a minha cabeça? Não, Abraão ele chega e a gente não sabe se foi exatamente no momento que Deus disse que ele se levantou. Mas aqui a Bíblia fala, levantou-se, pois, Abraão de madrugada e foi. Pegou Isaac, pegou a lenha, pegou tudo que tinha que ir, os seus servos e foi. Ele fez uma caminhada de 3 dias e 3 dias é tempo suficiente para você desistir daquilo que você estava fazendo. É verdade. É um tempo suficiente. Ligação aqui, perdão. Voltou? Voltou, tô te ouvindo. Tá. Então, continua. Tá me ouvindo? Tá. Tô e aí, te ouvindo. Abraão, ele tinha... Travou de novo. Tá me ouvindo? Agora sim. Oi, tá me ouvindo? É que me ligaram aqui. Me ligaram, perdão. Eu já botei no modo avião. Abraão, ele tinha tempo suficiente de pegar esses 3 dias e desistir daquilo que Deus estava colocando no coração dele. Ele podia ter pensado, se ele antes ele estava com uma certa dúvida, se ele podia estar, não estou dizendo que ele estava. Esses 3 dias era o tempo suficiente para ele desistir. E ele não desiste, ele continua e ele vai. Aí, como vocês sabem da história, eu não vou ler todos os versículos, mas chega um momento que Abraão coloca Isaac lá no altar, né? E ele pegou o cutelo, como a palavra fala, e na hora que ele iria sacrificar o seu filho, apareceu um anjo do Senhor, apareceu um cabrito. Enfim, a gente já sabe dessa história, né? Toda. Lindo, e não né? é maravilhosa. Demais. Tem até uma como é que se fala? Essa história também relata sobre a história de Jesus, né? Também a gente entende sobre isso, que Isaac representava Jesus e tudo mais, mas o que eu quero falar aqui, ele está mais focado no versículo, deixa eu ver aqui qual que é o versículo. Aqui, no versículo 14. Deixa eu ver aqui. Depois que o anjo falou, né, com Abraão e tudo mais, Abraão viu o carneiro preso, pegou o carneiro e foi oferecer no lugar do seu filho. E aí no versículo 14 diz assim, e pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá, ou Jeová Jireh, não sei como é que está na sua Bíblia. Oi? Aqui está Senhor proverá. Então, e aí se a gente for parar para pensar e analisar, em nenhum momento, antes disso, aqui a gente está lendo Gênesis 22, né? Mas em nenhum momento antes de Abraão, em nenhum momento antes dessa situação, ninguém nunca conheceu a Deus como Jeová proverá. Em nenhum momento eles viram como o Senhor proverá, como Jeová Jireh. E nenhuma pessoa, ninguém antes de Abraão conheceu essa característica do amor de Deus, uma demonstração do caráter de Deus. Ninguém tinha conhecido isso até então. Até que Abraão, ele decide obedecer ao Senhor. Por que ele obedecia sem limites? Porque ele honrava sem limites. Uma pessoa que honra ao Senhor sem limites não tem problema nenhum em obedecer, seja lá qual for a instrução. Mesmo que seja algo como isso, de sacrificar uma promessa. Aqui a promessa é um filho, mas pensa aí na sua vida, na minha vida, aquilo que Deus te deu. Você orou muito, creu muito por algo, permaneceu em fé, perseverou e aí aconteceu na sua vida. Imagina se Deus falasse agora, para essa situação que aconteceu na sua vida, você devolvesse para Ele. Como é que a gente agiria, será? Será que a gente iria honrar de verdade, né? Será que a gente ia negociar, a falar, não, Deus, você que me deu isso, por que você está pedindo para que eu não tenha mais? Será que a gente faria assim, né? Sendo que Abraão, ele teve essa atitude maravilhosa de demonstração de honra ao Senhor, que ele foi até o final. E no final, ele conheceu a Deus de uma forma que ninguém conhecia. Então, o resultado da obediência sem limites, o resultado de você honrar a Deus de uma forma completa e íntegra, né? E de verdade, não da boca para fora, faz com que conheçamos o caráter de Deus como algumas pessoas não conhecem. E eu já ouvi dizer, uma ministra, não sei se ela já ministrou aí na igreja de vocês, que se chama Michela Batemar, que é uma professora do Rema também. Já? Eu amo muito, é um baita exemplo. Oi? Eu fiz o Rema e ela era vice-diretora. Ah, isso mesmo, você falou. Agora que eu me lembrei. Ela foi minha professora do Rema, né? Mas ela me ensinou isso na igreja, que eu ouvi ela dizendo na igreja.
E ela disse assim, não é que Deus ele faça acepção de pessoas e para algumas pessoas ele decide abrir o seu coração. Não é Deus fazendo isso. Mas são homens que fazem acepção de escolhas por Deus. E aí, pelo fato de você fazer a acepção de escolhas por Deus, você conhece a Deus como Ele quer se revelar a toda a humanidade. Mas Ele só consegue se revelar para alguns, porque há alguns que honram a Ele da devida forma, entende? Não é uma questão de barganha e Deus fica esperando. E aí, você vai me honrar ou não para eu me revelar? Não é isso. É uma acepção nossa, é uma escolha nossa que a gente faz diariamente de ter o Senhor como o Senhor das nossas vidas, como o Deus das nossas vidas, como o Rei das nossas vidas. E não só como alguém que a gente busca quando precisa. Ou alguém que a gente chora quando precisa e fala, Senhor, me ajuda nessa. E aí, enquanto tá tudo bem, você esquece quem Deus é. Esquece tudo que Deus representa e é para você, né? Ele é o Senhor das nossas vidas. E como Senhor, a gente deve obediência a um Senhor. Você concorda? Eu acredito que todo mundo aqui concorda. Ele é o nosso Senhor. Então, Abraão, ele provou de algo e eu acho isso incrível. Porque a mesma coisa acontece com a gente hoje. A gente prova de algo que ninguém mais consegue provar. E não porque, como eu disse, não porque Deus ele tem filhos favoritos. Ah, a Agatha aqui, eu vou revelar o meu coração a ela. Vou me revelar a Tânia. Não. Vou me revelar a fulano de tal. Não é isso. Somos nós com atitudes que reverenciam ao Senhor, que honram ao Senhor. E por causa disso, obedecemos ao Senhor. E por causa disso, conhecemos a Deus como outras pessoas não conhecem. Mesmo que Deus queira se apresentar para todo mundo. Assim como eu li naquele outro versículo, que fala que Deus ele revelou os seus planos, a sua vontade para Moisés. Mas para o povo só viu os seus feitos poderosos, mas não viu o seu coração. Deus ele queria se revelar para Moisés e para o povo da mesma maneira. Ele queria revelar o seu coração, revelar os seus planos, a ponto de, na Bíblia fala que Moisés ele conversava com Deus face a face, enquanto outros não. Será que Deus ele amava mais a Moisés? Será que Deus amava mais a Abraão? Não. Deus ele ama a todos da mesma forma, de uma maneira incondicional. Mas existem pessoas que decidem, por amor, ter atitudes diferentes. E por conta dessas atitudes diferentes, de honra ao Senhor, existe um galardão que é daqui da terra, não do céu. Existe um presente. E qual que é o presente? Ter o coração de Deus revelado para o nosso coração. E esse é o maior e melhor presente que a gente pode receber enquanto a gente está aqui. O melhor de todos é ter a presença de Deus em nós. E talvez o segundo melhor é ter essa presença revelada para a gente. Não só alguém dentro de nós que a gente nem dá bola, assim, nem honra, sabe? A gente convive com ela diariamente, mas a gente nem dá a honra devida. Entende a diferença? E Abraão, ele foi essa pessoa que agiu dessa forma diferente. Por causa disso, ele recebeu coisas diferentes da parte de Deus. A ponto de, em anos, ninguém ter conhecido Deus como o Jeová Jireh, o Senhor proverá. Ninguém. Ele foi o primeiro a conhecer. E aí, depois disso também, ele teve algumas outras coisas que a palavra fala, que ele teve de recompensa. Mas isso daí envolve outras coisas, como ele fala, porque por quanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então existe algo para você e para mim quando nós honramos ao Senhor. E eu não estou querendo incitar em você ou em mim algo que seja de barganha, do tipo, vou obedecer ao Senhor para eu ter algo. Não. Porque quando você entende que você já tem tudo que você precisava, que é a presença de Deus em você, você não faz isso como uma forma de barganha, você não faz isso como uma forma de esperar algo de Deus em troca. Quem faz isso são as pessoas que não honram ao Senhor de coração, só honram de lábios. Estão na igreja, não estou dizendo das pessoas lá fora, estou dizendo estão na igreja, as pessoas que estão dentro da igreja, ouvem a palavra constantemente, se deparam com o poder de Deus, com a presença dele, mas ainda assim não honram no seu coração, a ponto de não se exteriorizar para suas atitudes, para sua obediência. E agora, continuando, esse Deixa exemplo eu de só falar Abraão... uma coisinha antes de você Pode continuar. Antes de você entrar, eu estava falando a respeito de honrar o Senhor, não só com palavras, mas com atitudes, né? Uhum. E assim, é uma grande verdade. Às vezes a gente honra o Senhor
e com as nossas atitudes a gente está fazendo coisas totalmente contrárias, né? A gente Pois é. fala que vai honrar, mas as nossas atitudes não condiz com o que a gente falou. Então, assim, uma forma maravilhosa de você honrar a Deus é com as suas atitudes. Às vezes fala mais do que as palavras. Eu estava falando a respeito disso antes de você entrar, que é ter consideração com as pessoas, é dar realmente valor a quem precisa, porque às vezes você pode honrar o Senhor com uma atitude servindo ao seu pastor, servindo aos seus líderes, obedecendo aos seus pais, de várias formas, com uma atitude correta. Não só de lábios. Às vezes você fala muito, mas a sua atitude é totalmente contrária do que você vem falando. Então você, na verdade, não está honrando. Exatamente. Eu falei isso a respeito antes de você entrar. Não sei se você chegou a me ouvir. Não ouvi nada disso. Eu só te cortar para poder estar falando. Realmente, podemos honrar o Senhor com as nossas atitudes. Nossa, que maravilha que você começou falando isso, eu não vi nada, né? A internet aqui tinha parado. E é completamente, você vê, né? Como a gente falou no início, Deus comunicando no meu coração a mesma coisa que comunicou ao seu, para que o mesmo assunto fosse tratado, mesmo que a gente nem tivesse conversado sobre isso. Eu podia entrar na live e falar de qualquer outro tipo de honra que não fosse a Deus. E você iniciou da forma exata, né? Como o Espírito Santo comunicou para você, e a mesma coisa para mim. E é exatamente isso. A gente, às vezes, precisa reconhecer onde está o nosso coração. E entender se a gente realmente está honrando ao Senhor com a nossa vida ou se a gente está honrando com a nossa boca. Porque a gente pode cair nessa mesmo. A Bíblia fala sobre isso. Pessoas viveram isso, mesmo estando próximos ao Senhor, ainda assim não honravam ao Senhor com o seu coração, com as suas atitudes, não faziam isso. E teve um tempo atrás, foi a última ministração que eu tive presencialmente aqui na igreja, que eu falei sobre até onde vai a sua obediência. E acaba envolvendo um pouco aqui, né? E aí Deus, ele estava tratando no meu coração e as primeiras perguntas, essas perguntas são um pouquinho fortes, assim, né? Mas é para a gente realmente se identificar onde está o nosso coração. E essas perguntas ele colocou no meu coração para eu abrir o culto falando sobre elas. E eu vou repetir aqui porque eu acho que a gente entrou nessa linha e eu estou percebendo que é importante a gente falar um pouco mais sobre isso. Diz assim, olha, algumas perguntas que ele colocou no meu coração. Será que a nossa obediência está ligada somente àquilo que nos traz benefícios? Ou será que a gente obedece independentemente de? Por que essa pergunta surgiu no meu coração? Porque às vezes a gente olha para algo que Deus está pedindo para a gente e a gente pensa, isso não vai ser bom para mim. Isso aparentemente não me traz nenhum benefício. Então eu não vou fazer. Isso é um pouco difícil para mim. Eu tenho que abrir mão de algumas coisas, então eu não vou fazer. Enquanto Deus estava esperando que você fizesse para que você provasse de um novo nível de entendimento dele, um novo nível de revelação com ele, um novo nível de amizade com ele. E aí, às vezes, a gente se trava e pensa, não, isso aqui é muito difícil, Deus está pedindo isso? Nossa, isso é difícil demais para mim, não vou fazer. A outra pergunta é, será que se a gente vivesse uma vida completamente desconfortável para sempre, ainda adoraríamos a Deus como Senhor das nossas vidas? E aqui eu vou trazer, um equilíbrio, porque você pode pensar, então quer dizer que Deus quer que eu viva uma vida desconfortável o resto da minha vida? Não, porque a palavra fala em diversas vezes que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e em outros momentos fala que ele tem planos melhores que os nossos, então se os nossos são bons para a nossa vida, o dele nem se compara, os pensamentos dele são mais altos que o nosso, então não é que Deus queira que você viva ou que eu viva uma vida desconfortável para sempre. Mas e se tivéssemos que viver? Será que a gente viveria e a gente ainda assim adoraria a Deus como o Senhor das nossas vidas? Ou será que nós seríamos como filhos imaturos e mimados, rebeldes e mimados, e falando, já que você não está fazendo o que eu quero, não quero te servir. Já que você não está fazendo o que eu estou pedindo, o que eu estou orando, não quero mais. Vou sair, porque eu prefiro ficar lá fora do que ficar aqui junto com você. Essas perguntas são boas, né? Para identificar onde a gente está. Para dar uma sacudida nessa noite. Eu falo isso com todo o meu amor e todo o meu coração aqui, porque às vezes é um pouquinho difícil falar algumas coisas assim, mas na verdade é o que Deus colocou no meu coração. Então eu creio, como eu disse no início da live, que é o Senhor tratando com você e comigo também. Eu preciso ouvir isso constantemente. Porque se eu não fico ouvindo essas coisas, se eu não sou um pouco confrontada às vezes por Deus, se nós não somos, né? A gente tem a tendência
de viver uma vida desequilibrada, viver uma vida que não é a vontade de Deus. Então, a Bíblia fala que Deus corrige aquele quem ama. Então, eu creio que essa noite Ele também está fazendo isso com a gente. A outra pergunta é, será que se as nossas decisões envolvessem... Não, peraí. Será que as nossas decisões envolvem Deus ou a gente escolhe o que a gente acha que é bom pra gente mesmo? Será que é Deus quem escolhe ou será que é a gente quem escolhe? Será que Deus é realmente o nosso Senhor ou tudo é o nosso Senhor menos Ele? Será que o dinheiro é o nosso Senhor? Será que cargos são o nosso Senhor? Será que a gente negocia a unção de Deus sobre nós? Essas perguntas são bem difíceis mesmo, mas são perguntas que identificam onde está o nosso coração. Tem um versículo que fala, em 2 Timóteo, no capítulo 3, que fala que no final dos tempos as pessoas amariam mais a Deus, mais os prazeres do que a Deus. E esse versículo, ele, assim, eu vou ler ele aqui, graças a Deus ele está na Bíblia, não é algo que eu apenas estou falando, mas é algo que Deus falou através de Paulo para Timóteo. E Paulo, inspirado por Deus, ele diz assim, 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1. Nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, pois as pessoas amarão apenas a si mesmas e o seu dinheiro. Elas serão arrogantes, orgulhosas, zombadoras de Deus, desobedientes aos seus pais e ingratas. Elas não considerarão nada sagrado. Serão destituídas de amor e de perdão. Difamarão os outros e não terão domínio próprio. Serão cruéis e não terão interesse no que é bom. Trairão seus amigos, serão irresponsáveis, enfatuados pelo orgulho e amarão mais os prazeres do que a Deus. Aí você pode pensar, esse povo aqui com certeza é o povo que ainda não conheceu o Senhor. Mas não, se você for ler o contexto, são pessoas que conhecem a Deus, que receberam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E aí, ainda assim, Paulo adverte a Timóteo, falando que nos últimos dias, que é os dias que a gente vive, essas pessoas seriam desse jeito. Será que você reconhece alguém desse jeito? Ou será que você se reconhece desse jeito, que talvez seja pior? Mas é importante a gente pensar sobre isso. E aí, quando eu estava lendo esse versículo, Deus colocou no meu coração o seguinte: a gente ama mais o prazer do que a Deus, porque a gente pode pensar assim, não, eu amo com certeza mais a Deus. Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o meu Pai, Ele é o meu amor. Eu com certeza amo Ele mais do que qualquer outra coisa. Mas então, vamos pensar em algumas coisas aqui para a gente identificar o nosso coração. Por exemplo, isso já aconteceu comigo. Quando Deus fala assim, Agatha, geralmente é no culto, né? Que ele fala algumas coisas mais difíceis, porque é no momento que você está completamente envolvido pela presença, está uma maravilha. E ele fala assim, amanhã de manhã, a partir de amanhã, começa a acordar mais cedo, antes de você ir trabalhar, e tenha um tempo comigo. Aí eu falo na igreja, é isso, Deus colocou no meu coração, amanhã eu vou fazer, boto o meu celular para despertar. E quando chega no outro dia de manhã, eu coloco o celular para despertar mais cedo do que eu deveria. E aí o celular desperta, e aí eu acordo e eu penso, nossa, eu tô muito cansada, eu preciso descansar. Deus, perdão, mas assim, você sabe que o meu dia vai ser corrido, você sabe que eu vou chegar tarde em casa, eu preciso dormir. Afinal de contas, você me deu um corpo físico que precisa repor a energia, então deixa eu dormir. Então eu não faço. A minha demonstração nessa atitude eu amo mais o sono do que a você. Não é? É uma decisão, né? Na verdade, é uma decisão que você precisa tomar de honrar o Senhor, né? Em primeiro lugar, independente das suas vontades, independente dos seus prazeres, né? E assim, eu separei um versículo aqui que está em Romanos 12:10, que fala sobre o amor, onde Paulo está instruindo nessa carta aqui aos Romanos, que diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E quando você começou a falar sobre o amor, aí eu falei, caramba, o Senhor tratou exatamente, primeiro para falar de Mateus, para depois falar do amor. E assim, foi encaixando, porque ele vem dizendo que é para a gente ter, em primeiro lugar, o amor. O comportamento e o caráter semelhante de Cristo. O amor a Cristo em primeiro lugar. E ele vem descrevendo várias coisas ali embaixo no versículo, falando sobre respeito, sobre zelo, sobre serviço. Vem falando sobre as coisas, mas ele enfatiza o amor. E você também começou falando sobre o amor, né? Sim, é isso mesmo. Tem gente aqui que falou assim, fiquei até sem ar. É como eu fico também.
E aí tem um. Vai dar uma saculejada mesmo no dia de hoje, porque vamos honrar o Senhor em primeiro lugar. E não Amém. vamos mais ficar da mesma forma como antes dessa live. Amém, é isso mesmo. E assim, é exatamente o que você está dizendo, é o amor ao Senhor, é a honra ao Senhor que faz com que a gente abra mão daquilo que a gente acha que é melhor pra gente mesmo, né? Aquilo que a gente pensa, não, esse é o melhor, eu preciso dormir, como eu dei o exemplo agora, eu preciso dormir. Mas eu estou demonstrando para Deus que eu trato Ele como segundo plano, que nesse momento eu estou amando mais o prazer de dormir do que ter a Ele, do que ter um tempo com Ele. E aí tem talvez esse exemplo pode passar por você e tá tudo bem com você, não tem nenhum problema, eu consigo acordar cedo, não tem problema. Mas aí eu vou colocar uma outra situação que também já aconteceu comigo. Todas essas daqui já aconteceram, para você ficar mais tranquilo. Já aconteceu comigo e acredito que com vocês também. Com todo mundo. É. E aí teve um tempo que ele falou assim, por exemplo, a gente ama mais o prazer do que a Deus quando ele nos pede para renunciar tempos nas redes sociais e a gente prefere não abrir mão. A gente prefere continuar. É porque as redes sociais hoje é um vício, né? Você exatamente. fica conectado o tempo todo. A gente também fez um TPM aqui, falando sobre conexão, conectadas, né? Uhum. E eu falei muito a respeito, eu que ministrei nesse dia, e eu falei a respeito do equilíbrio. Não que você seja, que você não possa ficar nas redes sociais, mas tudo tem que ter um equilíbrio. Você não pode dar mais tempo às redes sociais do que ao Senhor. Exatamente. E aí, outra situação, né? Que a gente pode identificar que a gente ama mais o prazer em alguns momentos do que a Deus. Por exemplo, quando a gente está na igreja e a gente prefere não levantar os nossos braços como uma atitude de rendição, adoração, honra ao Senhor, porque aquele dia a gente está se sentindo muito triste para isso. Então, a gente está amando mais o nosso sentimento, como a gente está se sentindo, do que amando ao Senhor. Do que em um momento a gente levantar as nossas mãos e adorar Ele. Então quer dizer que a gente está falando, não, Senhor, hoje eu estou muito triste, você não fez o que eu quis, você me deixou desse jeito, você proporcionou isso de uma forma completamente errada. A gente pensa nisso às vezes, né, como se Deus fosse o autor do mal. E a gente estava até falando na live do Rema há pouco tempo sobre isso, sobre a bondade de Deus, né? E a gente, com essa atitude completamente desrespeitosa, a gente decide honrar mais aquilo que, como a gente está se sentindo, do que adorar ao Senhor. Ou quando, por exemplo, quando a gente passa mais tempo com qualquer outra coisa, com qualquer outra situação, com qualquer pessoa, mas a gente ignora a presença de Deus em nós. Isso tudo demonstra que a gente está amando mais os nossos prazeres, aquilo que a gente faz, aquilo que é pra gente, do que a Deus. Então, você a princípio pode ter ouvido esse versículo quando estava falando de 2 Timóteo, e você ouvir e falar, não, com certeza eu amo mais a Deus. Mas a gente define e consegue reconhecer o nosso coração que a gente ama mais a Deus nessas atitudes, nessas pequenas coisas do dia a dia, como você mesma disse, né? Na nossa honra aos líderes também, aos nossos pastores, e por aí vai, aos nossos pais, ou aos filhos, ou também a pessoas que estão com a gente na igreja. Oi? Tá faltando 2 minutinhos para encerrar essa live. Ai, meu Deus, então... muito rápido, passa muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Mas assim, o que eu queria... Eu nem dei o exemplo do Novo Testamento ainda, e nem vai dar para dar, né? Porque já vai acabar. Mas a intenção do meu coração nessa live, que Deus colocou dentro do meu coração, era justamente a gente olhar para o Senhor e reconhecer Ele como o Senhor das nossas vidas, e assim a gente honra Ele da devida forma, né? Então, o tema, né? Aspectos da honra, é honrar a Deus como nosso Senhor. E, por conta dessa honra, ela se exterioriza em nossas atitudes e em nossa obediência. Eu acho que é isso que eu consigo definir aqui para terminar. Eu tinha muitas outras coisas também. Ó, tem pessoas querendo mais, aí depende de você, não depende de mim. Ó, não, aí... pedindo mais, ó, porque vai faltar 1 minutinho. Você não, tem então, tempo? Como é que tá o seu compromisso? Eu tenho, tá tranquilo. Inclusive, eu queria falar mais. Eu só vou terminar aqui o que Deus queria. Vamos continuar com essa live? O que vocês acham aí? Vai dizendo nos comentários que a gente continua. A gente fecha essa e abre outra. Vamos, então. O pessoal tá Por mim, tá tudo aí certo. ainda. Ah lá, o pessoal tá falando que é sua fã. Ah, Cristina. E eu também quero orar pela sua vida, né? Eu preciso honrar a sua vida com uma oração. Eu Amém. não posso ficar sem orar pela sua vida. Então a gente encerra essa e abre uma outra. Amém. Vamos lá. Eu vou ficar aqui esperando. Sim, vamos. Vou fechar aqui. Tá bom. Agora, vê se você consegue gravar.
Eu não sei fazer isso. Viver.